movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão fruto com semente, elas servirão de alimento para vocês. Agora vira uma página aí, capítulo 2 de Gênesis ainda, versículo 23. Todos acharam, amém? Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Agora, vira mais uma página aí, capítulo 3, versículo 17. Todos acharam? Diz assim: e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó retornará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Agora vai lá no capítulo 9, de Gênesis ainda. Versículo 1. Você achou? Diz amém. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Agora abre lá em Romanos, capítulo 1. Você achou, amém? Vamos do 18 ao 32. Diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e justiça dos homens, que suprem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido por essa perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal,
desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Por último, abre lá em Gálatas 5. Versículo 22. Todos acharam, amém? Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Declaro no nome de Jesus que você vai compreender perfeitamente aquilo que vai ser compartilhado nessa noite. Que o Espírito Santo possa falar através de mim, em nome de Jesus. No domingo passado, eu falei que a gente muitas das vezes inicia novos ciclos, mas continuam com velhos hábitos. E a gente vai caminhando sem entender algumas coisas, algumas situações, o porquê de alguns comportamentos. E nessa noite, pela permissão do Espírito Santo, eu quero tratar um pouquinho a respeito disso com vocês, da forma que o Senhor ministrou ao meu coração. Gênesis, como a gente sabe, narra a criação entre muitas histórias, né? Lá nós entendemos por que nós falamos línguas diferentes. Você sabe o porquê, né? Amém? Estou vendo algumas caras de assustado. Foi porque Deus confundiu as línguas lá na Torre de Babel. Então a gente vê o chamado de Abraão, a queda, a criação, o anúncio do plano de salvação. E os versículos 28 e 29 do capítulo 1 que nós lemos, além de Deus conceder ao primeiro casal a fertilidade, a ordem para que eles crescessem, se multiplicassem e enchessem a terra, Deus deu ainda mais uma ordem, que era o quê? Dominar e sujeitar a terra. Então, naquele momento, a terra desfrutava de perfeita harmonia. Então, não havia chovido ainda, o Senhor fazia brotar um vapor que irrigava todo o solo. Só que, a partir do capítulo 3, quando o homem, ele dá ouvido à voz da mulher, e a mulher dá ouvidos à voz da serpente, ali há a queda. E Deus libera a maldição sobre a terra por causa da desobediência do homem. Deus fala para a serpente: você vai rastejar. Deus fala para a mulher: o seu desejo vai ser para o teu marido, você vai dar à luz com dores. Mas quando chega no homem, não tem maldição sobre ele, tem maldição sobre a terra. Até tem, né? Do suor do seu rosto comerás. Mas aí ele fala: maldita é a terra, espinhos e abrolhos crescerão. Quem aqui cuida de planta? Tem alguém que cuida de planta? Que tem jardim? Se tu ficar 3 meses sem cuidar do teu jardim, ele vai continuar beleza? Vai dar ruim? Então, a nojeira que fica o seu jardim, se você não cuidar, é a essência dele. Porque você compra um terreno, limpa ele e não faz mais nada. 6 meses depois, volta lá para tu ver como é que vai estar. Mato vai estar com quase 2 metros, sujeira, lixo. Por quê? Por causa da maldição que foi lançada sobre a terra. E tem um outro detalhe. Quando a mulher foi criada, o homem olhou para ela e disse assim: ó, você é osso do meu osso, carne da minha carne. Você vai se chamar mulher, ou em algumas versões, varoa, porque do varão, do homem,
você foi tirado. Adão, o homem, ele recebeu domínio sobre os animais. Então ele deu nome aos animais, ele deu nome às plantas. Só que com a queda, qual é a primeira coisa que ele faz? Dá nome para a mulher. Pode ler, pode conferir. Ele dá o nome para ela de Eva depois da queda. Então, a partir da queda, o homem, ele não passa mais a tentar dominar a terra, porque ele acaba de perder o controle. Ele começa a tentar dominar outro ser humano. Você vê que todos os homens que buscam o poder, ele não pensa assim, não, quando eu chegar lá eu vou estabelecer justiça, eu vou estabelecer a paz, vamos viver em misericórdia, em harmonia, em amor. Todos que desejam o poder, eles querem o quê? Subjugar o outro, principalmente aqueles que eles não gostam. Tudo bem até aqui? E aí quando a gente chega no capítulo 9, Deus fala para Noé e para os seus filhos quando ele sai da arca. Deus manda o dilúvio sobre a terra, certo? Porém a Bíblia diz que Noé achou graça, Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, e um casal de cada espécie são colocados na arca, e após a saída, o que Deus fala para Adão? Enchem a terra e multipliquem-se. Por quê? Porque o domínio já foi perdido. Então agora o homem ainda tem a capacidade de crescer, a capacidade de multiplicar, mas o domínio sobre a terra, o homem perdeu. O homem agora é dominado pela terra. O que a Bíblia diz sobre o próprio Noé? Diz que quando ele saiu, ele plantou uma vinha e o quê? Se embriagou. Então hoje, o que nós deveríamos dominar, nos domina. Por exemplo, tem uns que são dominados pelo açúcar. O açúcar, antes de ser açúcar, ele é o quê? Cana, planta. Tem gente que é dominado pela cerveja, que antes de ser cerveja é o quê? Cevada, planta. Tem uns que são dominados pela maconha, que antes de ser lá o fumo é o quê? Uma planta. Hoje tem gente que tem medo de barata, que é o quê? Um animal que deveria ser dominado. Tem gente que vê um vira-lata, um caramelo a 5 quilômetros de distância, ele já está com medo. Porque tudo isso vem da queda. O que nós deveríamos dominar, passou a nos dominar. Amém? Vamos dar uma pausa aqui em Gênesis, e a gente vai chegar lá na carta de Paulo aos Romanos. A carta aos Romanos, ela explica que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas que a salvação é oferecida gratuitamente pela fé em Jesus Cristo, não por obras da lei. Os capítulos 1 e 2 fala da condição do homem sem Deus. A passagem que nós lemos fala o quê? Que o homem trocou a glória do Deus invisível pela glória da terra. E olha que interessante. Quando Deus quis punir o homem, não entregou na mão de Satanás, não mandou espírito maligno, não mandou os demônios atormentar. Deus pura e simplesmente fez o quê? Entregou os homens às próprias paixões do seu coração. Então a gente acha que quando Satanás nos tenta, a gente acha que ele quer que a gente faça a vontade dele. Não. Satanás quer que eu e você venhamos fazer a nossa vontade. Quando a gente toma uma fechada na rua, ele quer que a gente vá lá e se vingue. Quando o nosso cônjuge nos trata mal, ele quer que a gente vá lá e revide da mesma forma. Ele não quer que a gente se submeta à palavra. Ele quer que a gente faça o quê? O desejo do nosso coração. E aí você pode falar assim, não, Carlos, eu não sou violento não, eu sou da paz, eu sou de boa, eu sou tranquilo, eu sou generoso. Então eu vou fazer uma ilustração com você, que você nunca mais vai olhar para você da mesma forma, amém? Imagine que você foi na minha casa me visitar, e do portão até a minha casa, tem um quintal de 5 metros. Aí você chama, eu não atendo, você telefona para mim, fala, Carlos, eu estou aqui no portão. Eu viro para você e digo, o portão está aberto, pode entrar. Aí quando você chega no portão, tem uns pitbull, daqueles que tomam anabolizante,
que tem uns músculos que tu nem sabe que existia. Então assim, ó, paradinho, parece que está fazendo pose para foto. Tu volta, volta assim, ó, de ré, calminho, fecha o portão, fala assim: Carlos, tem uns pitbull solto aqui, cara. Vem aqui. Eu viro para você e falo assim, ó, pode vir, pô. Morde não. Levanta a mão quem vai. Ninguém, né? Ninguém vai, né? Eu te pergunto, por que você não vai, pô? Eu estou falando que pode vir. Eu estou falando que não morde. Por que você não vai? Porque você conhece o perfil destrutivo de um pitbull. Você conhece o que ele pode fazer. Então agora vamos para um outro exemplo. Mesma situação. Eu falo que o portão está aberto, eu falo para você entrar. Aí quando você abre, tem 3 tartarugas. Quando tu está entrando, o meu vizinho chega, segura no teu braço e fala para você assim: as tartarugas estão soltas? Aí tu fala assim: tá, pô. Aí ele fala para você: não entra não, pô. Essas tartarugas aí é pior que pincher. Só agarra no tendão. O outro aqui, ó, ficou monoplégico, que arrebentou o tendão, não conseguiu reconstruir, está andando de muleta. O que tu vai falar para ele? Tá de sacanagem? Tartaruga que morde. Por quê? Você já conhece o que uma tartaruga pode fazer, amém? Então, quando você vê um assassino, um adúltero, um espancador, quando você vê aquela notícia assim, ó, fulano abusou de não sei quantas crianças, influencer não sei da onde, fez uma orgia com não sei quantos homens, lembra, é a tua espécie. Tudo que eles fizeram, essa capacidade está dentro de você. Essa capacidade está dentro de mim. Não, eu jamais abusaria de uma criança. Eu jamais faria mal a uma mosca. É a tua espécie, amado. É a tua espécie. É o teu semelhante. E quando tu vê um homem, uma mulher de Deus, você pode pensar da mesma forma. É a minha espécie. Se ele consegue, eu também posso. Amém? Então, quando a gente chega em Romanos, a gente vê o quê? Que Deus entregou o homem às próprias paixões. Quando Deus quis punir, falou assim: ah é? Vocês não querem dar louvor para mim? Vocês não querem me adorar? Vocês não querem seguir os meus mandamentos? Vocês não querem a minha lei? Tá bom, pô. Não vou entregar você na mão dos inimigos, não. Faz aí o que vocês querem. E aí, é o resultado que a gente vê. Agora, quando a gente chega na carta aos Gálatas, Gálatas é uma defesa da justificação pela fé. Porque assim que Paulo saiu, pouco tempo depois, já chegaram falsos mestres que começaram a forçar o povo a voltar aos ritos legalistas da lei de Moisés, a ponto de Paulo chamar eles de insensato. E o capítulo 5, ele fala da liberdade em Cristo e da vida no Espírito. O versículo que nós lemos fala o seguinte: o fruto do Espírito é. Então, esse fruto pertence a Ele. Eu sei que existem pessoas que naturalmente têm algumas características. Tem alguém que a gente olha e fala assim: caraca, eu queria ter a paciência do fulano. Pô, eu queria ter a capacidade de exercer misericórdia como fulano. Pô, eu queria amar como fulano. Que a gente olha e fala assim: caraca, se eu tivesse 20% desse coração, eu seria muito melhor. Mas todas essas características pertencem somente ao Espírito Santo. É por isso que você tenta ter paciência e não consegue. É por isso que você tenta amar ao próximo, você não consegue. Porque isso não vem de você. Isso aí pertence a Ele. Não está na nossa capacidade. Está na capacidade dEle. Tudo bem até aqui? Agora, amados, eu quero tratar com vocês, não tentando acusar ninguém, mas trazer luz. Porque talvez você pense assim: pô, amado,
quando você fala a respeito da leitura bíblica, eu fico ofendido, cara. Que de verdade eu tento ler, mas eu não consigo. É que quando você sobe lá, você começa a falar, parece que para você é tão fácil, parece que para você é natural. Pô, de verdade, cara, eu me esforço, eu tento dia após dia, orar todos os dias, mas eu não sei o que acontece, que eu tento, mas eu não consigo. Então você precisa entender o seguinte, em Gênesis, lá no Éden, todos os dias, Deus vinha na viração do dia para conversar com o casal. Todos lembram disso? Só que, com a queda, quando Deus vem, qual é a primeira coisa que o homem e a mulher faz? Eles se escondem. Eles se escondem. E em Gênesis 5:3, diz que Adão teve um filho, a sua imagem e semelhança. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que depois da queda, a gente passou a ser o quê? Imagem e semelhança de Adão. Então, essa resistência com as coisas de Deus está em nós. É por isso que você tenta e não consegue. Porque você está tentando fazer o que é sobrenatural com a força natural. Você está esquecendo que a sua e a minha inclinação é para o pecado. É por isso que eu e você conseguimos ficar 1 hora rolando a tela, mas se a gente pegar um livro, 10 minutos a gente tem sono. Porque tudo aquilo que vai trazer edificação para mim e para a sua vida é mais difícil. Porque lembra da maldição? Espinhos e abrolhos crescerão. Então a gente traz para nós, tudo que vai levar a gente para um outro patamar, para um outro nível, a gente vai enfrentar resistência. Tudo que a nossa carne, tudo que a influência desse mundo quer sobre nós, é manter a gente onde a gente está. Porque só de você ficar parado, você vai regredir. Porque naturalmente as coisas vão avançar e você vai ficar no mesmo lugar. Quando você se vê, você não está no mesmo lugar, você está mais para trás. Então a gente precisa entender que, quando a gente percebe qual que é a nossa essência, a gente para de buscar a nossa força e começa a buscar a força dele. A gente começa a entender que não é no que eu posso, é no que ele pode através de mim. Às vezes chegam algumas pessoas para mim e falam assim: irmão, olha só, eu até tento praticar os frutos do Espírito, pô, mas tem hora que não dá. Quando a pessoa fala assim para mim, tem hora que não dá, em Cristo digo a verdade, não minto, a minha cabeça começa a processar e ela fica assim: pô, tem hora que não dá, tem algum momento que dá? Eu fico me perguntando, gente, tem algum momento que dá? Aí, quando eu começo a ver notícias sobre política, começa a aparecer para mim, eu falo, deixa eu parar, que só nesse minuto aqui que eu vi, eu já pequei umas 500 vezes, eu já mandei uns 30 para o inferno. Então deixa eu parar de ver isso aqui. Às vezes eu estou dirigindo, eu vou de boa, seguindo, aí um abençoado quer ser gentil na hora que não dá. Sabe aquele momento que está todo mundo vindo assim, numa certa velocidade, aí ele freia bruscamente, para deixar a novinha passar. Eu falo, não era a hora dele ser gentil. Aí você dá aquela freada assim, ó. Quando isso acontece, quando tu sai do culto, quando tu sai da EBD, aí tu faz assim, ó, oh, que Deus te alcance com salvação, amados, que Deus te prospere. Mas está naquele dia que você não está vigiando, oh Deus, manda fogo, é mais ou menos como eu fiz ontem no carro, né, quando a gente saiu lá da festa, um irmão passou, falou assim, ó, toma cuidado que estão roubando. Entrei no carro, botei o cinto, fechei, eu falei, Senhor, se alguém tentar, faz igual fez com o exército de Senaqueribe, manda um anjo com espada de fogo e mata. Manda logo um anjo com a espada de fogo, acaba logo com tudo, para não dar trabalho para ninguém.
Entendeu? Não estava muito crente ali naquele momento. Na maioria das vezes não estou. Mas isso é outra pregação. Então o que acontece, amados? O fruto pertence ao Espírito Santo. O fruto pertence a Ele. Uma vida de santidade depende da sua e da minha entrega ao Senhor. Porque quando eu e você tentamos praticar aquilo que pertence ao Senhor, é como você tentar ensinar um cachorro a falar. Você vai tentar e não vai conseguir, porque não é a essência dele. É como você tentar manter um porco limpo, você não vai conseguir, só se você manter ele numa jaula. Porque se você largar ele, ele vai o quê? Vai procurar a lama. Assim sou eu e você tentando exercer aquilo que pertence ao Espírito Santo. Então esse negócio de 7 passos para uma vida santa, como fazer para ser um homem de Deus, isso é muito simples. É só você se render à vontade dele. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele faz. Não é sobre o que eu posso, é sobre o que ele pode. Efésios 5,18, a Bíblia diz assim, ó: e não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando a gente fala assim, Senhor, eu quero mais de Ti, eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo. O Senhor também entende. Mas parece que eu e você estamos falando assim, ó: ontem você me deu um braço, hoje você me dá outro braço. Depois da manhã, me dá uma outra parte sua. Você já ouviu o pastor falando aqui, talvez você não lembre. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre o quanto que eu tenho dele, é sobre o quanto que ele tem de mim. Então, à medida que eu vou me rendendo, eu vou dependendo dele, eu vou cavando o coração dele, eu vou buscando mais e mais a ele, a cada dia eu vou sendo conformado à imagem e semelhança do Senhor. Porque muitas das vezes a gente se esforça para orar, para ler a Bíblia, para jejuar, para estar presente aqui nas reuniões, e a gente não consegue. Porque, na maioria das vezes, eu e você estamos tentando na força do nosso braço. E se eu conseguir na força do meu braço, a glória vai ser de quem? Se você conseguir na força do seu braço, a glória vai ser de quem? Então a gente tem que entender que é na força dele. Por mais duro que seja, amado, aí você se olhar no espelho e dizer: rapaz, tem nada de bom aqui, não tem nada que presta aqui. Aí você pode falar assim: pô, Carlos, fala assim não, que até machuca. Não sei o que estou falando não, quem está falando é a Bíblia. Vai brigar com quem escreveu. Eu já cansei de falar, eu não aponto ninguém, eu só falo do que está escrito. Quando a gente chega na Cracolândia, o que é que nós vemos lá? A nossa espécie. Se você for num prostíbulo, o que é que você vai ver lá? A sua espécie. Quando você chega na congregação dos santos, o que é que você está vendo? É a sua espécie. Então a gente tem que entender que é o poder dele em nós. Me lembro de um pregador norte-americano, quando ele chegou aqui no Brasil, ele pegou o filho dele, levou ele nas Cracolândias, levou ele em alguns lugares onde os homens estavam traficando drogas, e falou para o filho dele assim: você sabe quem são aqueles homens ali? E o filho dele respondeu: são bandidos, são viciados. Aí o pai, esse pastor, virou para o filho dele e falou assim: não, aquele dali é seu pai. Aí o filho: aquele dali é o seu pai, longe da presença de Deus. A gente tem que entender o quão importante é a presença de Deus em nós. Porque às vezes a gente está preso ao crachá, a gente está preso ao ministério, a gente está preso ao dom, seja de cantar, tocar, pregar, dançar, de dar aula, e a gente se esquece do quão importante é a presença. Quando você lê o livro de 1 e 2 Samuel, quando fala lá da história do rei Davi, quando a história do rei Saul, a Bíblia diz que quando Saul desobedeceu, o que aconteceu com ele? Ele deixou de ser rei? Ele deixou o palácio? Ele perdeu o exército? Ele perdeu a coroa?
Ele perdeu alguma coisa? Perdeu nada. Ele desobedeceu. Samuel falou para ele, ó, se você obedecesse, Deus confirmaria o teu reino para sempre. Como você desobedeceu, Deus já tem escolhido o outro, melhor do que você. Deus tem escolhido para si um homem segundo o seu coração. Samuel não volta com ele. O que Saul perdeu? Saul perdeu a presença. Então, se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado, a gente vai fazer um monte de coisa. Vamos estar em destaque, vamos governar, vamos prosperar, como é o tema do ano, né? A gente vai expandir, a gente vai avançar, e o Todo-Poderoso vai estar olhando assim, ó. Tô nisso aí não. Tô nisso aí não. E aqueles que não têm discernimento, também vão olhar, pô, o irmão é abençoado, a irmã é próspera, a irmã é abençoada, e Deus está vendo, não é não, você está confundindo, porque a bênção tem a ver com a minha presença, a bênção não tem a ver com o resultado. Vamos a um outro personagem. Sansão era nazireu. O que era o voto do nazireado? Era aqueles que eram separados para o Senhor. Eles não podiam cortar o cabelo, nem consumir bebida alcoólica e nem nada derivado da uva. E não podia tocar em nada impuro. Isso incluía cadáver, até o corpo da sua mãe ou do seu pai ou de um parente próximo. Isso não poderia. E Sansão começa o quê? Pegando mel de um leão morto. Dá aos seus pais e não fala nada. Depois ele enfrenta Filisteu, enfrenta um monte de inimigo e ele vence todo mundo. Ele se relaciona com uma prostituta, ele se relaciona com Dalila, conta mentira várias vezes, até que ele fala para ela, sou nazireu, nunca subiu navalha na minha cabeça, se cortar, sou como todos os homens. E aí Dalila fala assim, ó, Sansão, os filisteus vêm contra ti. Aí ele fala assim, ó, subirei como das outras vezes, irei contra eles e vencerei. E o que o texto diz assim, ó, não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Então, se a gente não vigiar, a gente dá aula, a gente canta, a gente toca, a gente prega, a gente tira serviço, seja na portaria ou lá na multimídia, a gente opera a mesa de som, serve, faz um monte de coisa. E o Senhor não está em nada. Não está em nada disso. Lembra quando Jesus fala daquele grande dia? Ele fala, vocês fizeram tudo isso, mas eu não conheço vocês. Vocês nunca tiveram na minha presença. Vocês fizeram isso para performar. Vocês fizeram isso para aparecer. Vocês fizeram isso no nome de vocês. Vocês não fizeram dependendo de mim. Então, quando a gente depende dele, quando a gente passa a confiar nele, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vem para esse lugar, tudo na força dele. Para você entender, imagine que esse púlpito aqui é o pecado, certo? É a sua e a minha vida de pecado. É tudo que desagrada ao Senhor. E aí agora eu vou, na força do meu braço, afastar ele de mim, certo? Aí eu vou aqui, começo a empurrar, começo a fazer força, para afastar ele de mim. O que acontece? Ele continua perto. Eu estou tentando empurrar na força do meu braço, o que acontece? Ele continua perto de mim. Agora imagina o seguinte, aqui a minha e a sua vida de pecado, aqui está o Senhor. Ao invés de eu me esforçar para tentar afastar essa vida pecaminosa de mim, eu apenas começo a me aproximar do Senhor. O que acontece naturalmente? Eu naturalmente vou abandonando a vida de pecado. Então, quanto mais eu vou me rendendo, quanto mais eu vou deixando o Senhor trabalhar através da minha vida,
Não estou querendo dizer que você vai ler a Bíblia com mais facilidade. Eu tenho a mesma luta que você, apesar de você achar que não. Eu tenho a mesma dificuldade que você, apesar de você achar que não. Você talvez pense assim, não, para ele fala de um jeito que parece que é fácil. Só parece. Só parece. É a mesma luta, a mesma dificuldade que você tem para preparar a aula, para vir para o culto. Tem dia que eu não tenho vontade de vir igual você. Tem dia que eu quero ficar em casa igual você. Eu sou feito do mesmo material que você. Eu não tenho nada de especial. Tudo que eu tenho de especial vem dele. Tudo que você vê de bom em mim é ele trabalhando através da minha vida. Porque eu conheço a minha essência. E aqui não é falsa humildade não. Eu conheço mesmo. Eu sei como é que funciona. Só para vocês terem uma noção. Eu já falei para alguns o quanto que eu sou egoísta. Uma vez, já em Jesus, teve uma programação EBF. E o que foi servido para as crianças foi aquela maçã do amor, só que era de chocolate. Chocolate preto, chocolate branco com granulado. E eu fiquei responsável por distribuir. Eu estou vendo a caixa, eu estou vendo que tem muita maçã para pouca criança. Eu estou distribuindo. Cheguei para a Lida e falei, sobrou isso aqui. Aí ela falou assim, não, guarda, para entregar para as crianças à noite. Aí eu falei, posso pegar? Aí ela, não, distribui para os trabalhadores. Distribuí para os trabalhadores. Sobrou, vê quem quer mais. Eu fui perguntando quem queria mais, já quase falando assim, tomara que não aceita. Porque era minha responsabilidade à noite distribuir. Então, eu distribuí. Comi umas 4, 5, com autorização. E no dia seguinte, fui distribuir para as crianças. Já tinha comido, guardei a minha na hora de distribuir. E aí, veio uma criança que não estava na classe, não fazia parte da sala, que estava sem. Eu falei, vai continuar sem. Sinto muito, vai continuar sem. Ela não sabia que eu tinha guardado. Tio, ela não pegou não. Ela não foi para a aula. Era só para quem... Não menti. Era só para quem estava na aula. Pô, tio, ela não estava... Filha, era só para quem estava na aula. Lembra que eu falei que eu já tinha comido? Então, a generosidade que você vê fluindo em mim, não é minha. Não falo com isso com orgulho. Pode ser engraçado, mas não é legal. Quando você está no secreto com o Senhor, que aí só está você e Ele vai jogando luz em cima de tudo aquilo de ruim que eu e você temos, não é legal. Por isso a importância do secreto. Porque quando a gente está em público, a gente pode fingir. Mas quando você está lá, você e o Senhor, você começa a rodar, a falar. O Senhor olha, benção. Rapaz, eu estou constrangido com a tua santidade. Rapaz, eu acho que você é um anjo, eu devo estar errado. Aí quando você faz silêncio, o Espírito Santo vai suave. Vai, bota para fora. Bota para fora. Eu me lembro que uma vez, uma jovem tinha cometido um deslize, e eu estava indignado. Eu falei, eu não sirvo para nada mesmo. Porque o tanto que eu ensinei, o tanto que eu expliquei, o tanto que eu discipulei, o tanto que eu compartilhei da palavra, experiências, testemunho, como é que cometeu um negócio desse? E eu estava no trabalho sozinho, eu estava assim, indignado. Falei, como é que deu um mole desse e tal? Aí quando eu me calei, em Cristo digo a verdade, não minto. Veio aquela voz suave assim, da mesma forma que você desliza. Eu, Juro, como é que é? Da mesma forma que você desliza. Ela sabe muito, aprendeu muito, só esqueceu de vigiar.
Então, quando a gente começa a entender, amados, que a nossa essência é falha, a nossa essência é pecaminosa, a nossa essência, ela é inclinada para o pecado, para o mal, a gente começa a verdadeiramente buscar uma dependência maior do Senhor. A gente começa a entender que, cara, eu não sou capaz de produzir isso aqui. Essa alegria do Espírito é independente da situação. Não é porque você foi aprovado, é mesmo em meia dor, mesmo em meia luta, você dá glória a Ele. Essa paz é a paz que excede todo entendimento. Porque a gente vê muitas nações prósperas, que não tem 10% dos problemas que tem o Brasil, e a gente vê a população se suicidando. Por quê? A paz que excede todo entendimento, eles não têm. Esse domínio próprio, essa mansidão, essa capacidade de ser fiel, tudo vem dele, amado. E às vezes a gente se esforça, faz mentoria, faz imersão, compra livro de inteligência emocional e mais não sei o que, é bênção, ajuda. Mas, quando a gente tenta viver tudo isso, a gente está tentando de forma natural, viver algo que é sobrenatural. Porque essa paciência que vem do Espírito Santo, não é nossa, não é natural, treinamento nenhum vai nos fornecer, somente a presença dEle. Então a gente tem que verdadeiramente, o que nós precisamos fazer? É somente buscar a presença dEle. O que a gente acabou de cantar aqui? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. É se livrar das distrações, é se livrar de tudo aquilo que possa impedir. Eu vi uma frase que é o seguinte: se tem uma coisa lícita que atrapalha a minha comunhão com Deus, ela se torna ilícita. Então, quando a gente começa a considerar essas coisas, a gente vai começando a se render mais a Ele. E Ele vai nos preenchendo, Ele vai nos inundando, de modo que ler a Bíblia, por mais esforço que tenhamos que fazer, a gente vai conseguir. Lembra que o salmista número 1, ele diz assim, ó: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O prazer dele estava na lei do Senhor. Ele não disse que a lei do Senhor era prazerosa, era o prazer dele. É o salmista dizendo: meu prazer está na sua lei. Ama a tua lei, diz o salmista, se eu não me engano é o 119, porque ela me guardará. Então a gente entende que não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém, porque a nossa essência, ela é pecaminosa. A nossa essência quer prazer, só que o prazer sem esforço. As redes sociais tomam muito tempo, porque é um prazer sem esforço. Ah, vamos fazer um estudo sobre santidade. Espera aí, deixa eu pegar uma pregação aqui que fala sobre santidade. Vamos fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Espera aí, deixa eu pegar uma pregação aqui sobre o Espírito Santo. Não, irmão, tá aqui as referências, é só você estudar. Para quê, irmão? Eu compartilhava com as meninas uma vez no Ministério de Dança o seguinte: quando por alguma razão você falta ao culto, na semana seguinte, a tua mente, ela já começa a trabalhar em conseguir alguma situação para poder te impedir de vir de novo. Aquela vozinha assim, ó: você está cansado, tira um tempo para você. Aí eu falo sempre o seguinte: por que tem que ser o domingo do culto? Por que tem que ser a hora do culto? Por que esse tempo para você descansar não pode ser lá um momento do teu lazer? Um momento que eu e você ficamos rolando a tela. Por que não pode ser aquele? Então a gente começa a entender verdadeiramente o quanto que precisamos do Senhor, o quanto que precisamos buscar Ele, o quanto precisamos buscar a presença dEle. Porque fazer uma coisa boa, criar um hábito bom, é dificílimo.
Mas uma coisa que não presta é muito fácil. Como é que a gente fica viciado no celular, gente? A gente nasceu sem ele. Por que a gente é viciado em açúcar? Se o que Deus fez não tem esse excesso. É porque o natural dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, né? O processado é mais rápido. Então, se de fato, verdadeiramente, eu e você, começarmos a parar de lutar com a força do nosso braço e começar a se entregar, a se render, a deixar Ele trabalhar em nós, o devocional vai fluir de forma mais tranquila, vai fluir de forma mais natural. Você vai continuar tendo luta, você vai continuar tendo tentações, mas a presença do Espírito Santo na sua e na minha vida vai nos dar mais discernimento, vai nos deixar mais firme. E aí sim, verdadeiramente, a gente vai expandir e avançar da forma que Deus quer. Amém? O Ministério de Música pode subir, já estou terminando. Nosso maior problema, amados, é que a gente não quer o simples que funciona. A gente não quer. Porque o simples não dá lucro. O simples não dá visibilidade. O simples aparentemente não dá retorno. Mas é o simples que nos sustenta. Quem aqui come no restaurante todo dia? Todo dia, irmão? Come no restaurante todo dia? Tem alguém? O que é que te sustenta? É a comida que você come em casa. Restaurante é vez ou outra. Nosso Deus é extremamente simples. No início, disse, só pelo poder da sua palavra. E um homem explodiu não sei o que, virou não sei o que, vai mas não sei aonde. Ó o Senhor, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Simplicidade do relacionamento. E aí a gente começa a inventar um monte de coisas para um relacionamento saudável. A gente só precisa do Senhor, pô. Só precisa da sua lei. Ó, como é que é simples, ó. Vós, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, submetei a vossos maridos como ao Senhor. Ah, irmão, é difícil porque a gente quer a nossa razão, pô. A gente não quer a palavra do Senhor. Vós, filhos, obedecei aos pais, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te prolongue os dias na terra. Ah, meu pai é muito chato. Ah, minha mãe é muito chata. Legal é teu amigo, né? Legal é a tua amiga, né? Tipo Jonadab com Aminon, né? Que ajudou ele a estuprar a irmã. E depois, cadê ele? Só aparece para dar notícia ao pai que o estuprador foi morto. Tipo os amigos do filho de Salomão, se eu não me engano, não sei se é Roboão ou Jeroboão o nome dele. Falou assim, não, pô, explora o povo mais do que o teu pai. Por causa desse conselho que o filho seguiu, o reino de Israel foi dividido. Então o nosso Deus, ele tá olhando, é como se ele olhasse para a gente e falasse assim, vocês não estão conseguindo orar, vocês não estão conseguindo ler a Bíblia, vocês não estão conseguindo jejuar, vocês não estão conseguindo congregar, está difícil se relacionar, porque vocês estão querendo tudo na força do seu braço. Se rende a mim, deixa eu te encher, deixa eu te preencher, deixa eu te conduzir. Senhor, eu não consigo adorar, deixa eu trabalhar na sua vida, que você vai adorar de uma forma como você nunca adorou. Você vai orar de uma forma como você nunca orou. Você vai ler a Bíblia, revelações irão saltar, que você vai ficar, meu Deus, estava aqui há tanto tempo, eu não consegui ver, por quê? Porque estava confiando no seu braço, e não no Espírito Santo. Vamos ficar de pé?
Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis. Irmãos, o ministério vai estar ministrando uma canção. E quero falar o que eu digo sempre. Você tem liberdade a se prostrar, andar pelo templo, vir aqui no altar. Mas a única coisa que eu te peço, que eu compartilho com você, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, de verdadeiramente se render a Ele, deixar Ele te conduzir, mergulhar na presença dEle, para que verdadeiramente a gente caminhe numa vida de santidade, numa vida que glorifique e exalte a Ele. Amém?